Deus. Capítulo 6 do livro de Isaías, a partir do versículo 1, nós vamos ter o 3 como ênfase, mas nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos... viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém. Glória a Deus. Nas próximas 2 semanas, essa e a próxima semana seguinte, nós estaremos estudando, acredito que um dos assuntos mais profundos esse ano. Da nossa lista de ensinos, do nosso currículo doutrinário, eu tenho a plena convicção de que os assuntos mais profundos que nós vamos estar estudando esse ano tem a ver com aquilo que nós vamos olhar sobre a questão das doutrinas da Palavra de Deus. E a primeira lição das doutrinas da Palavra de Deus que nós vamos estudar é a doutrina da santidade, né? O pastor Juliano Abrão escreve esses dois ensinos, ele está ali em Mantova, na Itália, pertinho do Vaticano, e ele escreveu esses 2 estudos que nós estamos nos debruçando essa semana e a semana seguinte, e vai falar sobre esse assunto tão profundo que é a questão da santidade. O pastor Juliano começa o nosso estudo fazendo menção de que é muito importante que nós percebamos que, graças a Deus, nós congregamos em uma igreja que nós podemos falar sobre santidade. Nós temos liberdade para falar sobre santidade, né? Há alguns lugares a questão da santidade se tornou papel de clichê, né? Uma questão de clichê. Uma questão simplesmente de que as pessoas não querem mais saber disso, elas não querem ouvir a respeito disso, porque se tornou uma questão de julgamentos, né? De você falar a respeito de divisão de pessoas, de dicotomias, santo e não santo, bom e mal, em cima e de baixo, do céu e da terra, do inferno. E essas dicotomias, elas têm sido tratadas nesses últimos anos, principalmente nessa modernidade, de uma maneira bastante negativa, né? Por exemplo, alguns acham que o assunto da santidade atrapalha o evangelismo. E se nós falamos de um Deus santo, obviamente nós vamos constranger o pecador. Você lembra, por exemplo, e eu lembro que o nosso irmão ali em Glendon, na semana passada, pregava a respeito disso, e esse é um dos temas que salta à nossa vista enquanto a gente faz a leitura da palavra de Deus, que Pedro, quando ele foi confrontado pelo Senhor a fazer a pesca de uma outra maneira, ele vai e faz a pesca, ele volta com os peixes, que ele se encontra com Jesus mais uma vez, ele fala assim, olha, Senhor, se afasta de mim porque eu sou um homem pecador, né? O pecado constrange as pessoas. E logo, quando você se encontra no meio do pecado com um Deus santo, você fica constrangido. Porque como é que um Deus santo pode nos aceitar? Como é que um Deus santo pode nos receber, né? Como é que isso acontece? É claro que isso vai ser muito bem tratado quando nós falamos sobre a doutrina da redenção, que através do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos aceitos novamente. Mas quando nós olhamos para a santidade de Deus de maneira isolada, de um caráter sem as outras coisas que completam para que o argumento e a percepção daquilo que Deus se manifesta seja percebido, a doutrina da santidade pode ser para alguns alguma coisa que vai afastar a gente de Deus, né? Então é importante nós nos debruçarmos e percebermos nesse primeiro estudo, falarmos sobre a santidade de Deus, a santidade de Deus. Gostaria de externar aqui minha gratidão a Deus que nós podemos falar isso, o pastor fala, a pastora Juliana Abrão, e glória a Deus que em nosso ministério ainda se pode falar de santidade. Filipenses capítulo 2, versículo 15, portanto, no Novo Testamento, diz assim que nós precisamos ser irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa,
entre a qual resplandeçamos como astros no mundo. Necessitamos de pastores santos, educadores santos, empresários santos, professores e alunos santos, jovens e adultos santos. Uma das características, por exemplo, da tola sacerdotal de Arão era que na sua cabeça tinha uma faixa. E nessa faixa estava escrito assim: santidade ao Senhor. Era aquilo que ia à frente, antes de qualquer tipo de manifestação que ele tinha diante do Senhor, de aspergir o sangue. Então, em primeiro lugar, aí vamos compreender a santidade de Deus. Aí no seu panfleto você consegue acompanhar esse texto. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o seu templo. Aqui o pastor fala sobre a inauguração do templo, lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, do versículo 1 ao 3, né? Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo, a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, e adoraram e deram graças ao Senhor. Após Salomão ter consagrado o templo, a glória do Senhor desceu e preencheu a casa. O que é essa glória? Era a radiante explosão da santidade do eterno Deus, adentrando o universo humano. Isso significou que a real pessoa do Senhor se aproximou. Sua aparência em glória era tão magnífica que os sacerdotes não puderam entrar no templo. Na semana passada, por exemplo, na nossa última Santa Ceia, o pastor Aderio Nelson falava a respeito da subida de Moisés até o alto do monte, onde ele recebeu de Deus a maneira como o tabernáculo deveria ser construído. Você lembra bem disso, né? Eu, por exemplo, já assisti aquela mensagem pelo menos umas 3, 4 vezes, ok? Então você deve lembrar também como ele esboça isso. E uma das coisas que ele deixa clara, que vem do texto ali de Êxodo, capítulo de número 33, como ele esboça, capítulo 19, como ele esboça, depois no próprio Deuteronômio, capítulo 33, que é a canção de Moisés, é que o povo, vendo a glória de Deus manifestada, teve medo. Eu já disse isso algumas vezes e eu percebo que nós já entendemos que a maioria das vezes onde a glória de Deus é manifestada na palavra de Deus, a sensação das pessoas é de terror, é de temor pela glória de Deus, né? A glória de Deus por diversas vezes, claro, a exceção da regra é o próprio batismo do Espírito Santo, que é uma explosão de alegria, mas as visões celestiais, as visões da manifestação da glória de Deus, onde as pessoas viam a Deus de uma maneira simbólica ou através de uma teofania, uma manifestação divina, elas sentiam um profundo medo de Deus. Por quê? Porque Deus sempre demonstra a sua santidade como alguma coisa poderosa que pode consumir o homem. A própria palavra de Deus fala que o Senhor é um fogo consumidor. E eu pensava nisso a respeito do fogo enquanto nós preparava essa mensagem. E você, por exemplo, quando você olha o fogo, né, o fogo é uma combustão de um material. E, por exemplo, o fogo, ele em si não é ruim. O fogo não é ruim. O fogo é uma coisa, aliás, até quando o homem descobre como ele consegue manusear o fogo, ele, dentro da teoria da evolução, né? Claro, óbvio, que o homem vindo de Deus recebeu inteligência para manusear o fogo, mas dentro dessa espectro que os homens tentam entender, que o fato do homem ter conseguido manusear o fogo trouxe para ele uma completa compreensão diferente do mundo em volta de si. Por exemplo, foi através da manifestação dessa compreensão do fogo que o homem conseguiu, por exemplo, entrar na noite, porque até então o homem era apenas um animal diurno, dentro dessa perspectiva. O que ela esconde, né, dentro dessa mentira acaba trazendo para a gente uma grande realidade, okay? Que é que o fogo tem um lugar certo para pegar. Por exemplo, fogo na floresta é perigo. Fogo na lareira é quentura para casa. Por quê? Porque o fogo na lareira, ele está no lugar próprio, está protegido para que a pessoa que está se relacionando com aquele fogo não surta o efeito negativo dele. O que eu quero dizer com isso? É que o homem descobriu que ele só consegue lidar com Deus num ambiente que era controlado. Ele, por exemplo, lá, quando a glória de Deus invadia o templo, ele ficava do lado de fora.
Agora, quando Deus chama o homem para subir para perto dele no monte, ele não vai. Por quê? Porque ali era um ambiente completamente descontrolado. Onde ele, por exemplo, não tinha condições de permanecer na presença de Deus sem ser consumido pelo Senhor. É por isso que a nossa leitura do texto começa com Isaías chegando diante de Deus no lugar santíssimo ali no templo, e ele se sente sendo consumido, porque ele estava completamente à mercê de Deus, na presença de Deus. O que o homem também esquece é que essa proteção que o homem acha que tem de Deus, na verdade é Deus que causa nele, porque o soberano é o Senhor, e não o homem, né? Então é importante a gente perceber que a santidade de Deus, como nós vamos observar, é tudo aquilo que faz de Deus, Deus. Deus, ele é diferente, ele é superior a todas as criaturas que ele criou. Deus é santo por conta disso. A palavra santo, na sua etimologia, não quer dizer muita coisa diferente que não seja separado, à parte, né? Uma coisa que é santa ou que foi santificada é algo que foi separado ou deixado à parte para um determinado uso. Deus, na sua essência, é santo. Por quê? Porque ele está acima de tudo que ele fez e ele é diferente de tudo que existe. Deus é um ser único no universo. Deus é o único ser não criado e o único ser não causado. A causa de Deus é o próprio Deus. Deus tem a relação da sua causa em si próprio. Todas as outras coisas do universo têm a causa da sua existência em Deus, de maneira última. Deus é o único ser que não foi criado. Todas as outras criaturas do universo têm a sua causa criadora no próprio Deus. Dessa maneira, Deus, na sua essência, é santo, é separado, é diferente. E por causa dessa santidade, justamente, é que Deus se manifesta de maneira diferente. O próprio Salomão também, nessa leitura, para oferecer a Deus aquilo que lhe era devido, ele paga isso com ofertas, com sacrifícios, né? E o fato é que a gente acaba percebendo que há um dilema aqui entre as pessoas, que acaba entrando na nossa atualidade. Embora a maioria das pessoas conheçam Deus intelectualmente, consigam enxergar Deus através dos processos que Deus deixou manifestado, inclusive o processo do conhecimento de Deus através da sua palavra, pouquíssima gente, mas pouquíssima gente mesmo, né? Muito pouca gente, eles conhecem a sua santidade. Eles entendem Deus, mas eles não conhecem a sua santidade, eles não entendem a santidade de Deus, no seu conceito mais profundo, né? E o povo hebreu sabia que Deus era santo, mas por diversas vezes não conseguia se relacionar com a santidade de Deus. Os próprios filhos de Arão, o primeiro sumo sacerdote, chegando diante de Deus, ofereceram um fogo estranho no altar e foram consumidos pelo próprio Deus que estavam servindo. Por não entender a maneira certa, a maneira própria de se aproximar de Deus na sua santidade, eles foram consumidos pelo próprio Deus que serviam. Por não entender a maneira certa de fazer. Dessa mesma forma, Uzá, na verdade, né? Quando está fazendo o transporte da arca, coloca a mão e acaba ali infringindo uma lei cerimonial de Deus e é fulminado pelo Senhor. Agora, quando Deus faz isso, não é que Deus é mau, ou que Deus, mais uma vez, se coloca ali contra o homem. É que o homem, mais uma vez, inadvertidamente mexeu com o fogo fora da sua caixinha, fora da lareira. E o fogo não pode fazer nada. Não é que o fogo é incapaz, é que o fogo, nesse ambiente, ele está na sua completa capacidade. E quando você entra dentro do fogo sem a proteção que o fogo precisa que você tenha, não é o fogo que te consome, é você que se coloca para o fogo consumir. Percebe o dilema que acontece por não sabermos a respeito da santidade de Deus, como nós nos aproximamos diante de Deus de maneira muitas das vezes inadvertida e acabamos sofrendo por conta disso, mas graças a Deus por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo que nos lava de todo o pecado e nos cobre para que nós podemos entrar diante de Deus santificados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a santidade de Deus é a soma de todos os seus atributos
morais e expressa a majestade da sua natureza. O santo apontado significa que aquelas visões, por cerca de 30 vezes o profeta Isaías se refere a Jeová chamando de santo, apontando o significado daquelas visões que mais impressionavam. Todas as vezes que Isaías percebia que a visão que ele estava recebendo, a profecia que ele estava recebendo, era alguma coisa separada de tudo que era comum, ele manifestava que o Deus que estava manifestando aquilo para ele era santo, era separado, era diferente. Né? A gente vai começar a sentar um pouquinho mais no nosso assunto agora. No hebraico, a palavra santo, como eu já disse, significa apartar ou separar-se. É uma das mais prominentes palavras do Antigo Testamento. Se aplica, antes de tudo, para Deus. A mesma ideia está expressada no Novo Testamento. Né? Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 11, Senhor, como é tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível pelos feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Você percebe aqui no Êxodo capítulo 15, inclusive nessa passagem, é a passagem logo depois do Mar Vermelho, e ali, naquele cântico de Moisés, Moisés fala assim, Senhor, quem é o Senhor como os deuses? E a comparação ali de outros deuses tem muita conexão com aquilo que eles tinham acabado de passar no Egito, quando as 10 pragas humilharam todas as entidades do Egito. Cada uma das pragas era uma praga direcionada para debancar uma entidade egípcia, que era um deus egípcio. E aí, nessa canção de Moisés, ele faz a pergunta, ó Deus, quem é como o Senhor entre os deuses? Glorioso em santidade. Ele falou assim, ó, a escala do Senhor, a esfera de entidades espirituais, a que nós fomos acostumados a ver a manifestação, de todas essas entidades, o Senhor está santo em cima delas, separado em cima delas. Ou seja, o level do Senhor é diferente. É completamente passado. Eu gosto de lembrar, quando a gente fala isso, que o fato de os deuses serem falsos não significam que não sejam entidades espirituais verdadeiras. Quando eu falo verdadeiras, eu quero dizer que existem. Não que falam a verdade ou que pregam a verdade. Ok? Que são entidades espirituais que realmente existem. Ok? Quando nós falamos das entidades egípcias, nós não estamos falando de pessoas que não viam as coisas se mexerem. É claro que a gente sempre pega a referência, por exemplo, olha, são feitos de madeira e não falam, são feitos de pedra e não falam. Sim, as imagens, elas são feitas dessa maneira e não falam. As entidades que enganavam o povo para que o povo fosse diante das imagens, essas eram manifestações espirituais verdadeiras. E quando Moisés faz o cântico, fala assim, ó, a santidade do Senhor está acima deles, a grandiosidade do Senhor está acima, é porque a manifestação de Deus sobre essas entidades era maior. Porque ninguém nunca tinha visto o mar abrir, por exemplo. Só um exemplo é esse. Fora as outras pragas que trouxeram o fim de toda a estrutura religiosa egípcia, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a santidade de Deus é essa manifestação, de novo, que ele está acima de todas as coisas. E o que isso significa de maneira clara, né? A santidade significa que a sua absoluta pureza moral indica que ele não pode pecar nem tolerar o pecado. Na sua santidade, Deus aborrece o pecado, ainda que ame o pecador. Ok? Bom, deixa eu dar um exemplo para você bem claro. O homem no pecado é como alguém banhado de gasolina entrando num fogo. É como se alguém tomasse um banho de gasolina e entrasse no fogo. O fogo não pode fazer nada mais a não ser consumir. Apesar de Deus amar o pecador no seu pecado, ele é consumido por Deus. Não é uma opção do pecador chegar na presença de Deus no seu pecado e não ser consumido por Deus. A única coisa que nos livra desse ser consumido de Deus é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que não é justamente o assunto de hoje, mas nós vamos chegar lá na nossa segunda lição. Mas é importante lembrando, né, para que a gente não... Às vezes a pessoa pega o nosso ensino na metade e a gente não fala isso, a pessoa está achando que a gente talvez não está chegando até essa realidade. Existe uma solução para isso.
o sangue do Senhor Jesus Cristo, que limpa essa gasolina de cima de nós e nos faz hábil para nos aproximar desse Deus que é um fogo consumidor. Para que nós sejamos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, possamos entrar na fornalha de fogo ardente e ainda ver tendo alegria lá dentro. Porque senão é impossível, né? Continuando. Uma vez o sentido original da palavra santo é separado, em que sentido está Deus separado de alguém ou de algo? Ele está separado do homem quanto ao espaço, ele está no céu e o homem na terra, ele está separado quanto ao homem a natureza e caráter, ele é perfeito e o homem se tornou imperfeito, ele é divino e o homem humano, e o homem é humano e carnal, ele é moralmente perfeito e o homem é pecador. O homem peca, ok? Como atributo divino, a santidade mantém distinção entre Deus e a criatura. É uma das principais conexões da santidade. A santidade mantém Deus isolado na sua categoria. Ok? Ele é santo. Diga, Deus é santo. Glória a Deus. Portanto, quando Deus revela a si mesmo no modo a impressionar com a sua divindade, ele revela a si mesmo como o santo. Quando os serafins da visão de Isaías narram o esplendor divino que emana naquele que está sentado sobre o trono, eles não exclamam onipotente, onipotente é o Senhor dos exércitos, nem onisciente, onisciente é o Senhor dos exércitos. Eles clamam que ele é santo. Porque a categoria da sua santidade denotam os outros atributos que lhe são únicos. Ele é separado na sua categoria mais uma vez, logo, ele é o único que é onisciente. Ele é o único que é onipotente. Então, quando os serafins clamam a respeito, exclamam da santidade de Deus, eles incluem no seu exclamar da santidade a sua separação de tudo que existe e tudo que há em todos os lugares do universo. Deus é santo, né? A palavra santo, quando aplicada a pessoas, objetos, expressa um relacionamento sempre com Deus, pelo fato de estarem separados para o seu serviço. Estando separados para o objeto, precisam estar limpos, e as pessoas devem consagrar-se a viver de acordo com a lei da santidade divina. É aqui onde a santidade, ela passa de ser um atributo que foi dado a Deus e começa agora a ser transferida a um requerimento necessário àqueles que se aproximam de Deus. Se você quer se aproximar de Deus para estar junto com Ele, logo você precisa estar em um processo de santificação. Quanto mais santo, mais próximo de Deus. Mais uma vez, a santidade muitas vezes é amarrada a conceitos do que não se pode fazer. Não se pode tocar nisso, não se pode fazer aquilo, não se pode fazer aquilo outro. Quando, na verdade, a santidade são processos daquilo que você deve fazer, daquilo que você deve manifestar. E se você faz aquilo e se manifesta dessa outra maneira, como a santidade vai exigir que a gente faça, logo você não vai praticar nem isso nem aquilo. Né? Não é primeiro o não para depois o sim, é primeiro o sim. Para que então isso faça com que você negue as outras coisas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, em sentido original, entendemos que ele é absolutamente distinto de todas as criaturas e é exaltado sobre elas de maneira infinita da sua majestade. A santidade de Deus é um dos seus atributos transcendentes e algumas vezes se fala dela como uma perfeição central e suprema. Agora, presta atenção nisso aqui. A Bíblia enfatiza a santidade de Deus. Né? A santidade de Deus, nesse sentido, não é exatamente só moral. Ela pode associar-se a outras coisas, como amor, graça, misericórdia, mas como algo coextensivo com Deus e aplicável como tudo como ele predicado possa se associar a ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou te explicar. Amor existe como um atributo divino e ele se manifesta, esse atributo divino, ele se manifesta nos homens, na natureza, em tudo que Deus criou. Agora, o amor de Deus é santo. A graça também é um atributo manifestado através de Deus e está aí corrente em todos os lugares. Por exemplo, graça significa favor imerecido. Você pode agir com graça sobre alguém ou a respeito de alguém. Você pode ser gracioso com alguém. Mas a graça de Deus é santa, é separada. E essa santidade da graça, mais uma vez, coloca o patamar da graça de Deus acima de qualquer outra graça que possa ser revelada.
Assim também o amor de Deus. O amor de Deus é santo. E eu e você conhecemos e aprendemos a amar. Só que o amor de Deus tem um patamar completamente diferente de amor. Por isso que o amor de Deus é santo. Nós, por exemplo, homens, amamos justiça, né? Principalmente nos dias de hoje. Todo mundo clama por justiça de alguma forma. Só que a justiça de Deus é santa. Ela é separada, ela está acima de qualquer outra expressão de justiça que o homem possa conhecer. Misericórdia. Misericórdia, por exemplo, é você não dar para alguém aquilo que ela merece, uma punição que a pessoa merece. E quantas vezes nós temos misericórdia de alguma situação, ou então misericórdia de uma pessoa na situação que ela está vivendo má, né? Às vezes por conta dela mesma. Agora, a misericórdia expressada por Deus é santa. Ela está acima de qualquer tipo de coisa. Então, quando a gente começa agora a entrar nesse processo da santidade de Deus, entendendo a separação do Senhor, que Ele é separado de tudo que existe, e que tudo que Ele manifesta em santidade, a gente começa a perceber que, por exemplo, existem atributos que se Deus não fosse santo, eu e você estaria no sal. Se Deus não manifestasse a sua graça em santidade, eu e você não teríamos acesso à salvação. Se Deus não manifestasse a sua justiça em santidade, eu e você não teríamos acesso ao perdão dos nossos pecados. Se Deus não manifestasse a sua misericórdia em santidade, nós não haveríamos nos livrado da justiça divina e da punição divina. Se Deus não tivesse manifestado o seu amor em santidade, Ele jamais teria dado o seu Filho para morrer por mim e por você. Então essa santidade de Deus, nas suas manifestações, são a chave para nós entendermos porque é importante olhar para Deus como um Deus santo, separado, acima, glorioso de todas as outras coisas que nós possamos conhecer ou ter acesso. Por isso que a santidade de Deus é um dos atributos mais importantes do nosso relacionamento com Ele também, né? E aí, a gente entra nessas manifestações, né? Por exemplo, quando a gente vê essas naturezas do Senhor, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, Samuel está dizendo assim, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Né? Oséias, por exemplo, fala assim no capítulo 11, versículo 9, não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Ou seja, Deus mais uma vez manifestando que a sua justiça, por conta que Ele é santo, vai impedir com que Ele se manifeste contra Israel de novo com ira. É a promessa do Senhor, aqui nesse texto, a respeito do Messias. Por causa da sua santidade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se o homem reage perante a majestosa santidade de Deus tomado de pasmo e sentimento de auto-insignificância, essa reação face à santidade de Deus se revelará na prática fazendo-lhe sentir a sua impureza do pecado. Mais uma vez eu volto para você o relato do próprio Pedro diante do Senhor Jesus Cristo. Quando ele percebe o milagre operado dentro do mar, ele falou assim, olha, isso aqui é um ambiente santo, eu preciso me afastar. E aqui entra uma chave muito interessante, né? Quando nós falamos de santidade, principalmente no aspecto do Antigo Testamento, para as pessoas estarem santas, era sempre a ausência de uma prática. Sempre. Ok? Quando para o sumo sacerdote, por exemplo, está andando em santidade, ele precisava estar separado daquilo que era imundo ou aquilo que era comum. E aqui é interessante também. Nem sempre a santidade, ou o estar santo, está ligado simplesmente com a impureza, de maneira completa. Às vezes está ligado com aquilo que é comum. Ser santo é ser separado, ser incomum. Então, se alguma coisa é comum, aquele que é santo, ele precisa ser incomum. É por isso que a santidade, dentro do aspecto, principalmente do movimento holiness que existiu aqui nos Estados Unidos, incluía completamente o homem. Ia do que ele colocava no pé até o que ele vestia no cabelo, do jeito que ele andava, e entrava até partes que foram consideradas depois como exageros, por conta da pessoa observar, não, precisamos ser santo. Por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo para você, que sai dessa conduta de santidade, que às vezes causa até espanto. Por exemplo, os Amish aqui nos Estados Unidos. Toda aquela indumentária deles, de não, por exemplo, não estar mexendo com tecnologia, aquilo é um jeito deles manifestarem que são santos.
E é uma santidade, às vezes, que uma tentativa de andar de maneira santa, que às vezes acaba causando um mau testemunho para aqueles que se aproximam, porque não entendem que você não precisa necessariamente fazer aquilo para se tornar santo. E aí a gente volta novamente ao Antigo Testamento. Por exemplo, o sumo sacerdote, quando no seu trabalho, no seu ofício, ele não podia nem ir no velório da sua família. Nem dos familiares ele podia ir no velório. Não podia. Ele não podia tocar coisa imunda, não podia tocar gente morta. Ele não podia chegar perto de um leproso. Por quê? Porque ele estar santo era necessário uma conduta de não se misturar com a imundícia. Ok? Vou voltar para você, para Pedro de novo. Quando Pedro se encontra com Jesus, ele percebe o milagre que Jesus fez, ele não recebe Jesus como Deus naquele momento. Ele recebe como um profeta, um homem santo. E olha o coração do Pedro. E aí a gente tem que aplaudir a Pedro no sentido de louvar ele pelo coração dele. Pedro, na sua mente, pensava o seguinte, olha, se eu me aproximar desse homem sendo eu pecador, eu vou atrapalhar ele no ministério dele. Porque eu sou um homem pecador, ele não pode tocar em mim. Eu percebi que o milagre que ele causou aqui é um milagre tão profundo e tão maravilhoso, e tão extraordinário, que esse homem deve ter uma escala de santidade, uma maneira de se separar para que isso aconteça muito alta. Né, guys? Uma maneira muito alta que ele se separa para conseguir se aproximar de Deus dessa maneira e fazer o que ele fez. Então, nesse sentido, se eu me aproximar dele, eu vou atrapalhar ele no ministério dele. Porque ele é um homem santo. Mas aí Jesus vem mostrar para a gente uma outra categoria de santidade. Não a santidade cerimonial, mas a santidade na sua essência. Por quê? Porque a gente percebe, por exemplo, que aquele que andava em santidade não podia tocar em coisa morta. Se ele tocasse em coisa morta, ele ficava impuro. Jesus vem agora e toca no morto. Em vez de Jesus ficar impuro, é o morto que torna ficar santo agora porque está vivo. Uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher no seu período, jamais poderia tocar num homem santo. Né? Mas agora vem a mulher do fluxo de sangue e toca em Jesus. Em vez de Jesus ficar impuro, é a mulher que tinha o fluxo de sangue que fica pura. Os leprosos não poderiam se aproximar dos sacerdotes, a não ser se eles estivessem santos. Aí o leproso vem, se ajoelha diante de Jesus e falou, Senhor, se o Senhor quiser que eu fique são, eu fico. Jesus coloca a mão na cabeça dele e fala, eu quero, fica são. Em vez de Jesus ficar leproso, é o leproso que fica são. Jesus vem e apresenta uma manifestação de santidade completamente diferente daquilo que a gente já viu. Ou seja, é Deus mostrando para nós que a santidade da sua graça havia se manifestado. A santidade do seu amor havia se manifestado. A santidade da sua justiça estava para se manifestar. E a santidade da sua misericórdia também havia se manifestado. É aí, por exemplo, que a gente percebe que agora, para se aproximar de Deus, nós precisamos que Ele seja santo e que nós entendamos que a sua santidade nos basta para que nós possamos entrar no processo da santificação sem sermos fulminados durante ele. Porque aí agora a Bíblia vem falar assim, olha, assim como o vosso Deus é santo, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Mas, Senhor, eu não alcancei, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, vocês têm em Deus um advogado, que é poderoso para perdoar os vossos pecados. Agora, no processo da santificação, é possível porque Deus manifestou em santidade também a sua misericórdia. É por isso que nós não somos consumidos, por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque a santidade de Deus, mais uma vez, revela a sua lei moral, né? Manifestada por meio da consciência e mais particularmente da revelação especial através da sua palavra, principalmente na lei dada a Israel. Quando nós olhamos para a santidade de Deus, nós percebemos ela manifestada na sua lei moral. Como assim? Deus mostra qual é a percepção que ele tem do homicídio. Ele fala assim, olha, não matarás. Ele mostra a percepção que ele tem sobre a infidelidade. Não cometerás adultério.
ele mostra a percepção que ele tem sobre propriedade. Não roubarás. Ele mostra a percepção que ele tem sobre a boa convivência. Não invejarás a casa do teu próximo. A sua lei moral, ele demonstra aquilo que ele deseja para uma boa convivência entre as pessoas. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui eu quero lembrar as palavras do bispo Ratzinger, algum tempo atrás. Ele fala assim, justiça é dar para uma pessoa o que é dela, mas amor é dar o que é seu para outra pessoa. Justiça é dar para uma pessoa o que é dela, mas amor é dar para o que é seu para outra pessoa. E aí Jesus fala assim, não existe amor maior do que esse, de dar a sua própria vida pelo amor dos seus amigos, a santidade do amor de Deus. João mais uma vez lembra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira, João? De uma maneira santa. De uma maneira separada, de uma maneira gloriosa, de uma maneira diferente que qualquer um de nós possa ter experienciado. O amor de Deus é tão santo que ele deu o próprio Filho, para que todo aquele que crê no Filho, ou seja, que creia na manifestação santa do amor de Deus, tenha vida eterna. Porque a vida eterna é mais um atributo da santidade de Deus. Só Deus pode garantir vida eterna. A vida eterna de Deus é uma vida santa. É por isso que é necessário santidade para entrar na vida eterna. É por isso que e a santidade agora, mais uma vez, se manifesta na crença do que o Filho de Deus é verdadeiro. E como é que você crê em alguma coisa? Manifestando isso. Mas é claro que isso aí fica para a semana que vem. Eu espero, irmãos, que nós possamos entender, e aqui vem a primeira finalização para que a gente, na semana que vem, continue, né? Que essa santidade de Deus, ela não vem da nossa capacidade, mas vem do Espírito Santo de Deus, que é um Espírito Santo, separado, diferente, acima, isolado. É o próprio Deus, trabalhando na nossa vida, nos santificando, nos separando para viver para Deus. Nos separando para viver diferente. Você já passou por essa experiência, eu tenho certeza. Você chegou em algum lugar, a pessoa falou assim, tem um brilho na sua vida diferente, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, porque você não é igual a todo mundo que está nesse mesmo ambiente. Você é diferente. Isso é santidade. Separação. E essa separação, esse brilho na vida, só vem por causa do Deus Santo que habita em você. Que habita na sua vida. Que habita naquilo que você faz. É por isso que é importante pedir para Deus para ser santo. Né? A mais sublime revelação da santidade de Deus nos tem sido dada em Jesus Cristo, a quem a Bíblia apresenta como o santo e o justo. Né? Ele refletiu em sua vida perfeita de santidade. Por último, temos também a santidade de Deus que revela na igreja, o corpo vivo de Cristo, onde veremos no próximo estudo a doutrina da santificação. O pastor diz assim, o pastor Juliano Abrão, eu creio que se buscarmos essa compreensão da santidade de Deus e aplicarmos no nosso dia a dia, veremos o reino de Deus entre nós e a sua glória. A glória de Deus, ela se manifesta no ambiente da sua santidade. O pastor lembra alguma coisa um pouquinho para cima, que eu também me lembro. Quantas vezes, muitas pessoas entram e saem da casa de Deus da mesma maneira que chegaram. Porque não guardam o pé quando entram na casa do Senhor. Não tratam o ambiente da igreja como um ambiente santo. Você já imaginou a qualidade do nosso culto se nós todos entendermos que nós viemos a cultuar um Deus santo? Independente da maneira como nós chegamos, se todos nós entendermos que nós viemos cultuar um Deus santo, você já imaginou a qualidade do nosso culto? Às vezes Deus não tem se manifestado em muitas causas, em muitas casas, porque elas esqueceram que elas estão falando com Deus Santo. Porque elas esqueceram de se apresentar diante de um Deus Santo. E eu, mais uma vez, vou muito além a questão da indumentária. Eu falo da questão do coração. Da questão de guardar o seu pé quando você entra na casa do Senhor. Quando você se reúne com a igreja para adorar a Deus. De você olhar para dentro de você e novamente se arrepender do seu pecado. Não achar que o seu pecado está passando a limpo por causa do sangue de Jesus.
Olhar para si mesmo e falar assim, eu preciso santificar a minha vida. Eu preciso deixar essas coisas, eu preciso deixar aquelas outras coisas. Eu preciso deixar a minha palavra, a palavra torpe. Eu preciso deixar a pornografia. Eu preciso deixar as mentiras. Eu preciso deixar o ódio que eu tenho pelos outros. Eu preciso deixar de falar mal das pessoas. Eu preciso deixar a arrogância. Eu preciso deixar a inveja. Para que você possa se aproximar de Deus, santificando a sua vida. Se todos nós começarmos a entrar na casa de Deus dessa maneira, olha, pode esperar milagres extraordinários de Deus. Por quê? Porque Deus opera num ambiente de santidade. De santidade. O ensino de hoje é um ensino que vai mostrar Deus e chamar você a uma conduta diferente. Semana que vem nós vamos falar mais a respeito disso. Mas hoje entenda, para nós finalizarmos mais uma vez e pela última vez, que a santidade de Deus, ela vai poder ser vista quando você quiser se deparar em ser santo também. Quando Isaías percebeu a santidade de Deus, ele percebeu o quanto é importante ser santo. Quando Isaías percebeu e estava no ambiente do Deus Santo, quando ele descobriu como ser santo era importante. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos na presença de Deus. Ser santo é importante para nós, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, por gentileza. Vamos orar mais uma vez. Glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você trouxe a sua oferta, separe ela para nós darmos, por gentileza. Noah, põe para mim, fazendo um favor, filho. E nós vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, que nós trouxemos à casa do tesouro, agradecendo a Deus, irmãos, pela sua santidade. Deus é um Deus santo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bondade do teu coração, Senhor, Pai, pela tua absoluta santidade, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor, Pai, que ela possa ser guardada no nosso coração e praticada na nossa vida, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos olhos, ó Senhor, Pai, para enxergar aquilo que é santo, Senhor. Guarda a nossa boca, Senhor, para falar aquilo que é santo, Senhor. Guarda, Senhor, para os nossos ouvidos para ouvir aquilo que é santo, Senhor. Guarda os nossos pés, ó Senhor, para andar de maneira santa, Senhor. Ainda que pisando, Senhor, em lugares terríveis para fazer a tua obra, Senhor. Mas que os nossos pés sejam guardados, ó Senhor, Pai, como aqueles pés, ó Senhor, que levam as boas novas de santidade, Senhor. Na essência da tua santidade, que nós chegarmos nos ambientes, ó Pai, os ambientes sejam santificados pela presença do teu Espírito na nossa vida. Senhor Pai, que a nossa vida, Senhor Pai, seja uma extensão, Senhor Pai, santificando lugares, ó Pai. E não nós, ó Senhor Pai, que precisamos constantemente, Senhor, estarmos, ó Senhor Pai, nos arrependendo de coisas que nós já deveríamos ter deixado. Senhor, nos ajuda. Senhor, a deixar de uma vez, ó Senhor, os problemas do passado, Senhor. E começar, Senhor Pai, a viver uma vida nova, Senhor, de santidade diante de Ti. E nós daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa o Teu povo, Senhor, a contribuição dos Teus filhos, ó Pai. Leva-nos em paz para casa. E nós daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Em nome de Jesus.